Sabe, em qualquer comunidade online, seja um fórum, um grupo ou até uma enciclopédia colaborativa, sempre tem a figura dos moderadores, né? Eles estão ali para manter a ordem. Mas, e quando esse poder é usado para ir um pouco além? Onde que termina a moderação e começa talvez uma violação da lei? É isso que a gente vai ver agora. Pois é, a pergunta que fica é exatamente essa. Será que moderadores online estão, de alguma forma, acima da lei? Usando o exemplo da Wikipédia, a gente vai tentar entender o exato momento em que uma ação de moderação deixa de proteger a comunidade e passa a violar direitos das pessoas. Vamos mergulhar fundo nessa história. Para organizar essa nossa análise, a gente dividiu tudo em 5 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa fronteira super delicada da moderação. Depois, a gente vai ver o que a lei de verdade diz sobre isso e, claro, como as regras da própria plataforma entram na jogada. Aí, vamos quebrar um mito bem comum e, no final, mostrar o que dá para fazer para se proteger. Então, vamos lá. Chegamos ao nosso primeiro ponto, a tal da linha tênue da moderação. De um lado, você tem a necessidade de proteger a comunidade de abusos, de vandalismo, mas do outro, existe o risco enorme de cruzar essa linha e transformar a moderação numa invasão de privacidade. É um equilíbrio bem delicado. E aqui está o coração da coisa. As ferramentas que um administrador tem, tipo um verificador de IP, elas são para um propósito muito específico, muito limitado. Elas foram criadas para combater problemas técnicos, não para virar lupa de detetive e investigar a vida pessoal de ninguém. Qualquer uso fora disso já é um desvio de finalidade. Só que isso não é só sobre as regras internas de um site. Agora a gente vai sair um pouco desse universo e entrar no mundo real, o mundo da lei. Porque, no fim das contas, nenhuma comunidade online é uma terra sem lei, né? As leis de um país valem para todo mundo, online ou não. Nossa primeira parada é o Marco Civil da Internet. Ele traz um conceito fundamental, o princípio da finalidade. Pensa assim, se uma ferramenta foi feita para detectar um problema técnico, ela só pode ser usada para isso. A partir do momento que o IP de uma pessoa é usado para caçar os perfis dela em redes sociais, essa finalidade foi para o espaço. E isso, de acordo com a lei, é violação de privacidade. E se o Marco Civil já não fosse claro o suficiente, ainda tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela é ainda mais direta. Expor o nome real, fotos ou o perfil de alguém sem consentimento, o que a gente chama de doxing, não é só feio, não é só uma falta de etiqueta. É, por definição, um tratamento ilícito de dados. Simples assim. E aqui, a coisa fica ainda mais séria. Desde 2021, o stalking, ou perseguição, é crime previsto no Código Penal. Então, quando essa investigação de um moderador sai do controle e vira uma caçada obsessiva pela identidade de alguém fora da plataforma, isso pode sim se enquadrar como crime de perseguição. Ok, a gente já viu o que a lei diz, mas a grande ironia é que, para chegar a violar a lei, muitas vezes esses moderadores precisam primeiro quebrar as regras do próprio jogo que eles deveriam estar protegendo. Vamos ver como isso acontece nos bastidores. Essa analogia aqui é perfeita. Imagina que a ferramenta de verificação é como a câmera de segurança de uma loja. Ela está ali para pegar um ladrão em flagrante dentro da loja. Ela não foi instalada para seguir o suspeito até em casa e descobrir o endereço dele. A função é técnica e interna. Quando vira investigação pessoal, o propósito foi totalmente corrompido. E esse tipo de conduta acaba criando um efeito dominó de violações internas. Quebra a política de privacidade, se torna assédio, viola a proibição de expor a identidade de outras pessoas e, talvez o mais grave, atropela a regra de conflito de interesses. Afinal, um moderador não pode usar suas ferramentas como uma arma numa disputa pessoal. Só que sempre tem uma justificativa, né? Vamos agora analisar o principal argumento que geralmente aparece para defender esse tipo de atitude. A famosa ideia de que, se está na internet, é público. É um argumento que a gente ouve bastante. Ah, eu não fiz nada de errado. Só liguei os pontos que já estavam disponíveis online. Soa até razoável, não é? Mas na prática, a história é bem diferente. E a resposta para esse argumento, vinda da própria Fundação Wikimedia, é um gigantesco e sonoro falso. Dentro das regras deles, essa ideia de que informação pública é um cheque em branco para investigações pessoais simplesmente não existe. E esse slide aqui mostra o pulo do gato. O erro não é só achar a informação lá fora. A violação acontece no exato momento em que uma ferramenta restrita de administrador é usada para fazer essa ponte. Não importa se foi no começo da investigação para pegar uma pista ou lá no final para confirmar uma suspeita. Se a ferramenta foi usada no processo, a regra foi quebrada. Certo, o problema está bem claro. Mas e se isso acontecer com alguém? O que a vítima pode fazer? A boa notícia é que não precisa ficar de braços cruzados.
Existem caminhos oficiais para buscar justiça dentro da própria estrutura. Basicamente, existem duas frentes de ação. A primeira é o oversight. Pensa nisso como uma espécie de limpeza de emergência para apagar dados pessoais que foram expostos. É um processo rápido e sigiloso. A segunda é fazer uma queixa à Comissão de Ombudsman, que funciona como se fosse uma corregedoria para investigar o abuso de poder dos administradores. E aqui está o superpoder dessa comissão de ombudsman. Eles são os únicos que têm a chave do cofre. Só eles podem auditar os registros e ver exatamente quem usou qual ferramenta, em qual pessoa e quando. É a garantia máxima de uma investigação que não pode ser manipulada por ninguém de dentro. E isso tudo nos leva à nossa pergunta final. Nesse mundo digital, quem é que define o que é justo? As regras da comunidade ou as leis do país? A verdade é que não deveria ser uma escolha. As regras criam a ordem do dia a dia, mas a lei é a muralha que protege os nossos direitos mais básicos. E essa muralha tem que ser sólida e intransponível, não importa em que canto da internet a gente esteja.